pessoal. Olá, igreja, tudo bem? Então, pessoal, nós queremos trazer uma experiência diferente para vocês, a igreja em casa. Então, nós queremos proporcionar uma experiência de culto na sua casa. Eu espero que esteja todo mundo grudadinho aí para a gente fazer um culto online. É isso mesmo, nada pode parar a igreja de Jesus. E nós agora temos essa oportunidade de, juntos em família, mesmo que distantes fisicamente, fazermos com que a igreja de Jesus continue influenciando a terra. E aproveitando, você pai, você mãe, você também, junto com o link desse culto, você está recebendo um material para você desenvolver atividades com o seu filho. Nós não podemos parar aquilo que estava já sendo semeado no coração dele. Então, durante essa semana, hoje, separe um tempo para ministrar essa aula que seria dada a ele na igreja. Seja um tempo para você, pai, ministrar o coração do seu filho. Abra o seu coração, nós vamos ter uma ótima experiência nesse dia. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e autocontrole. E então, nesse momento onde a gente tem vivido dias de caos, de medo, de insegurança, é uma grande oportunidade de nós manifestarmos o poder, o amor e o autocontrole. E nós podemos transferir isso para as nossas áreas, para a nossa área financeira. Então, eu quero te encorajar, você manifestar o poder e o amor, sendo generoso, sendo grato, investindo no reino de Deus. Então, é uma grande oportunidade. E hoje eu quero compartilhar com você, igreja, uma mensagem de esperança. A gente está vivendo num momento tão único, né? A gente nunca viu nada igual, nós nunca passamos por isso, mas um momento onde tem se falado muito de caos, de medo, de inseguranças, e são esses sentimentos que têm tentado tomar o nosso coração. Mas hoje eu quero te chamar para você ver tudo isso de uma perspectiva diferente. Eu quero te convidar a olhar para essa situação com o olhar de Jesus, da forma com que Jesus olha, porque o diabo ele já tem dado a mensagem dele de desesperança, de caos, de medo. Você pode ver isso nas mídias sociais, nos canais de informações. Mas nós somos aqueles que andamos com Jesus, nós somos aqueles que carregam as boas novas de Jesus, nós somos aqueles que carregam a esperança, que carregam o amor de Jesus, nós somos aqueles que carregam a resposta que o mundo precisa. Portanto, eu quero te convidar hoje a entender e a enxergar nessa perspectiva, numa perspectiva de esperança, numa perspectiva de confiança em Deus. E a mensagem que eu quero que você guarde no seu coração, ela está lá em Mateus 10, versículo 28, que fala assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Andar com Jesus é entender que a morte, ela não pode impedir de vivermos a eternidade. Essa precisa ser a nossa esperança. Nós não precisamos temer aquilo que pode matar esse nosso corpo físico, mas nós precisamos temer sim a Deus. E entendendo dessa perspectiva, a nossa esperança ela não pode ser abalada, porque nós sabemos que a nossa esperança está em vivermos a eternidade com Jesus. E mesmo que tudo pareça descontrolado, mesmo que tudo pareça fora de controle, o seu coração precisa estar firmado nessa verdade de que Deus ele nunca perde o controle, ele continua tendo controle de todas as coisas e a promessa que ele nos fez de vida eterna, ela não está morta, ela não pode ser abalada, mesmo com as situações difíceis. Então firme o seu coração nessa verdade. E lá em Hebreus 6,19 fala assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A nossa esperança, ela precisa estar firmada e segura em Jesus.
A sua esperança, ela não pode ser abalada conforme as circunstâncias vão ficando difíceis. Você não pode deixar que a sua esperança ela vá embora nos dias de dificuldade, mas a sua esperança, ela precisa estar firmada em Jesus. Mesmo nos dias difíceis, a sua esperança precisa estar firme. Mesmo no meio do caos, a sua esperança, ela precisa estar segura. Mesmo no meio da morte, a sua esperança, ela não é abalada, porque ela sabe em quem ela tem esperado, ela sabe em quem ela tem confiado. E eu quero compartilhar um testemunho com vocês. Muitos de vocês sabem que eu e o Sidney, nós temos lutado por 8 anos para termos um filho, para gerarmos um bebê. E durante todos esses 8 anos nós ouvimos muitos nãos, ouvimos muitos diagnósticos contrários, nós ouvimos muitas palavras de desesperança, nós ouvimos muitas palavras que geraram medo no nosso coração. Mas nós, durante esses 8 anos, pudemos provar o quão é bom termos a nossa esperança firmada em Deus. Tiveram momentos que a nossa esperança se abalou, mas durante esse tempo nós conseguimos aprofundar a nossa âncora em Jesus e fazer com que essa esperança permanecesse firme. E no final agora do ano passado, do ano de 2019, em dezembro, nós tivemos uma ótima notícia, nós tivemos um sim de Jesus, nós tivemos um positivo, né? Algo que nós nunca tínhamos conseguido. Nós passamos por alguns procedimentos em anos anteriores, eu passei por algumas cirurgias e nunca esse sim tinha vindo, mas de forma natural, em dezembro, nós tivemos essa surpresa, esse sim do Senhor. E eu confesso que no início, nas primeiras semanas, eu tive que lutar mais uma vez com o medo, né? Com os inimigos da minha alma, com as mentiras que o diabo começou a lançar no meu coração. Mas eu lembrei da promessa que ele me deu e me lembrei que a minha esperança precisa estar firmada e segura nele. Minha esperança, ela não pode estar firmada naquilo que poderia acontecer ou não acontecer. Eu entendi isso e nisso eu pude descansar no Senhor e confiar de que Ele sabia o que Ele estava fazendo e que Ele ainda continuava desejando o melhor para nós e que o tempo dele era perfeito. E infelizmente no começo de janeiro nós perdemos esse bebê. Foi um momento de muita dor, foi um momento de muita angústia. Mas eu nunca esqueço um dia que eu estava ali chorando com o Sidney e ele virou para mim e falou: Raquel, eu não consigo me entristecer diante dessa perda, porque nós tivemos um sim de Jesus e isso só fortaleceu mais ainda a minha esperança nele. E aquilo me gerou uma coragem para levantar e continuar confiando de que o meu Deus é um Deus bom e é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, mesmo que para mim parecia que tudo estava perdido. E por isso eu continuo caminhando e crendo que a minha esperança, ela está no Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. E Ele nunca perderá o controle e Ele sabe exatamente o tempo perfeito para vivermos isso. Então eu quero te encorajar hoje, mesmo diante de tantas notícias ruins, mesmo diante de tanto caos, permaneça com a sua esperança firmada em Jesus. E eu quero ler com você um salmo, o Salmo 23. Esse salmo, ele mostra muito como Davi conhecia Deus, como Davi, ele tinha a sua esperança firmada em Deus. E no tempo que ele ainda era pastor de ovelhas, ele escreve esse Salmo 23 e ele retrata nesse salmo a intimidade e a segurança que ele tinha com esse Deus. Quando ele começa lá no versículo 1 falando: o Senhor é o meu pastor, pra gente parece simples, né? O Senhor ser o nosso pastor, mas para quem vive nesse ambiente de pastor de ovelhas, sabe o quão íntimo essa relação ela é entre um pastor e as suas ovelhas. Então, quando Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que o Senhor ele é íntimo meu.
Nós temos uma relação íntima. E aí eu quero ler com você junto esse salmo e trazer alguns pensamentos que Deus colocou no meu coração essa semana. E ele então Davi começa escrevendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando Davi está falando, algumas versões falam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução correta é: de nada terei falta. Isso faz com que nós entendamos que se o Senhor é o nosso pastor, mesmo que falte algumas coisas a nós, nós não vamos sentir falta de nada, porque nós já temos aquilo que é suficiente. Nós já temos o nosso Deus. Essa é a tradução, é a melhor tradução para o original do hebraico. Não está falando de que tudo que eu precisar, todas as coisas que eu quiser eu vou ter, mas está dizendo que o nosso Deus, Ele é suficiente para nós. Se Ele é o nosso pastor, já basta. Nada mais nos faz falta, porque nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. E depois Davi, ele continua escrevendo, dizendo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Aqui nós vemos que mesmo nos dias difíceis, mesmo que tudo pareça um caos, mesmo que tudo pareça estar se acabando, em meio ao deserto nós estivermos e sofrendo as consequências de estarmos no deserto, nós temos um pastor que nos leva a descansar em meio ao caos, que renova as nossas forças quando a gente se sente cansado. Esse pastor, ele nos leva a lugares de segurança, de paz, de repouso e de refrigério. Esse é o bom de andar em intimidade com esse pastor. Esse pastor nos ajuda a andar por caminhos de paz, por caminhos de refrigério, mesmo quando tudo parece um caos. Depois Davi, ele continua escrevendo: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Existia uma tradição no Oriente Antigo, entre os judaicos, que quando um homem estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele poderia pedir auxílio e socorro na casa de um monarca, na tenda de um monarca. Então, ele chegando à tenda desse monarca, ou ele colocava a mão, ou ele adentrava essa tenda, e isso soava como um pedido de socorro. E quando esse monarca, ele atendia esse pedido de socorro, ele assumia a responsabilidade agora de cuidar daquele fugitivo, de cuidar daquele homem. Então, era muito comum que esse monarca, quando recebia esse hóspede, servia a ele alimentos, alimentava esse homem fugitivo. E também alguns que gostavam de ser muito excelentes naquilo que eles faziam e queriam muito honrar aquele hóspede, derramavam óleo da unção sobre a cabeça desse homem. E também era muito comum eles colocarem 2 homens como segurança para proteger a vida desse homem que estava ali fugindo. E os inimigos, aqueles que estavam correndo atrás desse homem, eles não podiam adentrar a tenda desse monarca, mas eles ficavam só do lado de fora, observando tudo aquilo que estava sendo proporcionado àquele homem, àquele fugitivo. Então, por isso nós vemos Davi, ele falando, o salmista, ele falando, que Deus, ele é o nosso refúgio e ele nos honra e nos unge e nos serve um banquete diante dos nossos inimigos. Então, quando nós corremos para o nosso refúgio, quando nós corremos para a casa de Deus, nós encontramos ali refúgio, nós encontramos ali segurança, nós encontramos ali um banquete sendo servido a nós diante dos nossos inimigos, e nós também recebemos um óleo que representa alegria, um óleo de cura. Portanto, por isso no final do final do capítulo 23 de Salmos, nós vemos Davi dizendo: por isso habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Na casa do Senhor nós temos segurança, na casa do Senhor nós temos provisão, nós temos um banquete servido a nós. Na casa do Senhor nós temos um óleo de cura, nós temos óleo de alegria sendo derramado pelas nossas cabeças. E na casa do Senhor nós temos a bondade e a misericórdia dele nos guiando, nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Portanto, hoje eu quero te encorajar a não sair desse lugar. Não saia da casa do seu pastor. Permaneça na casa do Senhor. Não se distancie dele, porque nesse lugar você estará seguro. Nesse lugar você estará protegido. Então tenha sua confiança firmada nessa promessa. Tenha sua esperança firmada nessa promessa. Esteja com a sua esperança firme e segura nele. Confie que ele continua no controle. Ele está no controle de todas as coisas. E se você ainda não está na casa do pastor, aceite hoje o convite para adentrar a casa do pastor, adentrar a casa de Jesus. Aceite o convite de Jesus. Faça morada nesse lugar, esteja conectado a Ele, e nesse lugar você não vai ter razões para temer, você não vai ter razões para desesperar-se, porque nesse lugar existe segurança para você, nesse lugar existe cura, existe alegria, existe proteção, existe um banquete servido a você. Então, eu quero te encorajar, igreja, para nesse tempo você separar esse momento. Nossa vida é tão corrida, nós temos tantas coisas a fazerem. Agora nós obrigatoriamente estamos num tempo de parar. E eu quero te encorajar a nesse tempo você aprofundar a sua âncora em Jesus. Aproveitar o seu tempo para conhecê-lo mais, para se relacionar profundamente com Ele, para você ter maior entendimento da bondade, da fidelidade de Deus a você. Amém? É tempo de você sondar o seu coração. É tempo de você sondar onde você tem colocado a sua esperança, onde você tem depositado a sua confiança. E deixe com que Jesus gere em você uma fé e uma esperança inabalável. E eu quero te encorajar, igreja, durante essa semana, seja aquele que carrega as boas novas de Jesus. Não seja um anunciador do caos, mas seja um anunciador da esperança. Não se esqueça, nós somos aqueles que carregam a resposta que o mundo precisa. Nós precisamos levar a esperança. Esse é um momento oportuno para nós derramarmos dessa esperança sobre o mundo, para nós derramarmos do amor de Jesus sobre as pessoas. Então não perca essa oportunidade. E muito obrigada por passar esse tempo conosco. Nós estamos muito felizes porque nada pode parar a Igreja de Jesus. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem de esperança com pessoas que têm se sentido desesperançosas. E nós nos vemos durante a semana. Nós teremos Conectes Online na quarta-feira e também teremos outras atividades especiais acontecendo nas redes durante a semana. Então não deixe de estar conectado, esteja conectado a essa família C3, mande mensagem para alguém, ore por alguém, ligue para alguém, faça uma videoconferência com alguém, não deixe de ser corpo durante esse tempo. Nós queremos te agradecer muito por ter passado esse tempo conosco. Não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas e nós nos encontramos na próxima quarta com os nossos Conectes Online. Sim, e nós vamos ter também algumas programações diferentes durante a semana, então fica ligado nas nossas redes. E também não deixe de ser o portador de esperança que esse mundo precisa. Nós amamos muito vocês. Um grande abraço para vocês.